Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A princípio você escreveu fazendo uma pergunta que parecia ser uma dúvida, quando perguntou se aliança de noivado ou casamento seria pecado. Mas depois que eu respondi, daquela outra vez, achando estar diante de um cristão sincero, procurando aprender, a sua resposta seguinte revelou que você não tinha uma dúvida, mas estava querendo apenas buscar uma oportunidade de apresentar suas afirmações, suas ideias. Bem, considerando o volume de e-mails que eu recebo, eu evito gastar tempo respondendo para pessoas que escrevem apenas para discordar ou me desafiar para um debate. Eu não quero debater. Primeiro, eu prefiro usar o meu tempo para ensinar aqueles que desejam sinceramente aprender o que a Bíblia diz sobre diversos assuntos. Inicialmente você me perguntou como a cristandade deve se comportar com relação ao uso das alianças de casamento, uma vez que essas são de origem pagã? Diz a Bíblia que não devemos tocar no que é imundo. Como interpretar essa questão da perspectiva bíblica cristã? E quando eu respondi com o exemplo do anel que o pai colocou no dedo do filho pródigo, você veio com uma longa explicação tentando justificar que aquilo era uma parábola. Portanto, tudo ali era simbólico e não servia como endosso do Senhor para o uso de alianças ou anéis. Você acrescentou dizendo ainda ser uma mística perigosa o ato de usar uma aliança de casamento e também que quantos mesmo usando aliança estão dentro de lugares com pessoas que não deveriam e quantos que não usam aliança ou respeitam de verdade o compromisso. Eu creio que certas verdades deveriam ser pregadas pelo sistema religioso. Bem, seus argumentos são atirados a esmo. Ou eu começaria dizendo que Deus não criou nenhum sistema religioso depois do judaísmo, o qual Deus agora colocou de lado. Portanto, argumentar que certas verdades deveriam ser pregadas pelo sistema religioso é um argumento míope, pois não enxerga onde está hoje o mal maior da cristandade, que é justamente dividir os cristãos por diferentes sistemas religiosos. Deus criou um corpo e não vários. O argumento de que certas pessoas usam alianças e não respeitam o compromisso, enquanto outras não usam e respeitam de verdade o compromisso, serve para qualquer coisa. Eu posso apontar pessoas que usam ou não automóveis, computadores, sapatos, cuecas. Pegue qualquer coisa como exemplo e você encontrará usuários fiéis e infiéis. Eu diria ainda que o ato de não usar uma aliança por motivos religiosos é, na realidade, mais uma superstição ou mandamento criado por homens para poderem se achar mais justos que outros. Será que você repara em alguém de aliança e o considera inferior a você que não usa aliança? É melhor ler a parábola do fariseu e do publicano orando no templo, pois isso está me cheirando a farisaísmo. O argumento de ser a aliança de noivado ou casamento um costume católico também não tem fundamento. Se você se diz contrário ao uso de aliança, baseado na ideia de que ela foi, como você escreveu, imposta pelo Papa Inocente II, então é melhor parar de usar o Novo Testamento, pois a sua compilação de 27 livros é fruto do que foi decidido pelos bispos de Roma. E durante a Reforma Protestante, o próprio Lutero não queria aceitar os livros de Hebreus, Tiago, Judas e o Apocalipse. Eles constavam, esses livros, na versão de Jerônimo, a Vulgata, que traduziu os textos bíblicos do hebraico e grego para o latim logo no início do cristianismo. Mas Lutero acabou cedendo na hora de traduzir a Bíblia para o alemão, porque esses livros já faziam parte do cânon usado pela Igreja Católica. O fato de anéis ou alianças serem usados em rituais pagãos não significa que nós não possamos usá-los. Facas também são usadas em rituais pagãos. E não acredito que você tenha deixado de comer frango com farofa depois que descobriu uma tigela cercada de velas numa encruzilhada. E quando falta luz em sua casa, eu tenho certeza de que você tem uma vela na gaveta para essa emergência. E se tiver uma filha, provavelmente é provável que você coloque fitas no cabelo dela. Tudo isso é usado na macumba e na adoração de demônios. E nem por isso você deixa de usar. O costume de usar alianças em compromissos de noivado e casamento não é invenção católica, mas é bem mais antigo esse costume. Na nossa cultura, o costume foi herdado dos romanos pagãos, tendo sido adotado por judeus e cristãos
como um símbolo visível de compromisso. Antes que você se regozije e escreve, então é costume pagão, eu devo lembrá-lo de que dos romanos nós também herdamos o direito romano, a república, os algarismos romanos, o concreto da construção, os livros encadernados, o calendário juliano, as privadas, nós herdamos dos romanos, os encanamentos nas casas, tudo isso nós herdamos dos romanos. Se você é tão rigoroso contra o uso de elementos do paganismo, eu fico imaginando como deve ser difícil a sua vida sem usar calendário, já que os nomes dos meses são, em sua maioria, nomes de deuses pagãos da Roma antiga. Janeiro vem do deus Jano. Fevereiro se refere ao festival religioso Februália, ou Festival da Purificação. Março é em honra ao deus Marte. Abril tem a ver com Afrodite, a deusa do amor. Maio celebra Maia, mãe do deus Mercúrio. Junho vem de Juno, deusa protetora das mulheres. Julho foi criado em homenagem a Júlio César, no ano 44 a.C. Agosto foi criado para homenagear o imperador César Augusto, no ano 8, oitavo ano depois de Cristo. Até que poderia ser uma vantagem evitar os meses com nomes pagãos e ficar apenas com setembro, outubro, novembro e dezembro para trabalhar, né? Trabalhar 4 meses ao ano por nos recusarmos a trabalhar em meses com nomes pagãos. Mas considerando que o imposto de renda leva o equivalente a 5 meses de salário do trabalhador, todos os anos você ficaria devendo pelo menos um mês para o leão se decidisse não trabalhar em meses com nomes pagãos. O uso de anéis é costume antigo entre o povo de Deus. Quando Tamar se disfarçou de prostituta para seduzir Judá, ela pediu que ele lhe desse o quê? O teu selo e o teu cordão e o cajado que está na tua mão. Gênesis 38, 18. A palavra selo é no original sinete, ou anel de assinatura, como os usados pelos reis para carimbar um documento ou um lacre. O próprio Senhor usa a mesma expressão ao falar através do profeta Jeremias. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, contudo dali se arrancaria. Jeremias 22, 24. Quando Tiago fala da discriminação que os cristãos praticavam já nos primeiros dias, ele argumenta: se no vosso ajuntamento entrar um homem com anel de ouro no dedo, Tiago 2,2, isso mostra que havia cristãos que tinham o costume de usar anéis de ouro no dedo. A repreensão de Tiago não é contra o que usava o anel, ou contra o anel, mas contra os que discriminavam os mais pobres, favorecendo os mais ricos, os do anel. Naquele tempo, alguém andar com um sinete ou anel de assinatura era como hoje andar com um cartão de crédito, pois o sinete era garantia em promissórias e outros documentos. O cara fazia uma compra, mas ele podia, por meio do sinete, garantir o pagamento. No Egito Antigo, o anel era também um símbolo de autoridade, pois nós vemos que tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, ao dar a ele a posição de vice-rei de todo o Egito. Mas no passado, já vemos um anel ser usado como sinal de compromisso, e não diretamente do noivo dando à noiva, mas do servo, do pai do noivo. Quando Abraão enviou seu servo em busca de uma noiva para o filho de Abraão, para Isaque, quando ele encontrou-se com Rebeca e certificou-se de estar diante da escolhida, o servo então explicou aos pais dela o que ele fez. Ele disse assim: então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Gênesis 24, 47. Esse pendente era, na realidade, uma argola colocada no nariz, e significava compromisso. Eu tenho certeza de que você tem mais uma dezena de argumentos contra anéis, pulseiras, etc., mas eu não estou interessado em ouvir. Será que você pertence a alguma religião legalista que avalia a fé das pessoas pela roupa que elas vestem, ou que elas não vestem, ou pelo uso do anel ou não uso do anel? Então eu devo lembrar você de que quando o Senhor Jesus esteve na terra, Ele tratou com brandura os corruptos e as prostitutas, e falou com rigor contra quem? Contra os religiosos cheios de justiça própria, como eram os fariseus.